Fala, Vete, tudo bem? Então, essa semana a gente tem o caso do Guri, que era um bulldog francês, que a tutora relatava coceira e aumento de volume no pavilhão auditivo. Esse cão é de uma grande amiga minha que é CRMV positivo, ou seja, é veterinária, então já viu, né? Sempre complica o negócio. E o quadro dele era bem clássico, clinicamente sugestivo de otohematoma. O exame clínico confirmou um otohematoma e foi realizada uma citologia de ouvidos. E o nosso diagnóstico definitivo foi de uma otite fúngica, uma otite por malacésia. E aí, como havia uma grande possibilidade desse cão ir para cirurgia, de um procedimento cirúrgico, eu fiz uma drenagem, mas eu conversei com ela. Ele já tinha passado por um outro processo de otomatoma e tratado cirurgicamente, que provavelmente o tratamento definitivo tinha que ser cirúrgico. E aí a gente coletou exames pré-anestésicos. Nesses exames a gente quase matou a Ana do coração, que é a dona do guri. O guri apresentou um aumento de creatinina no exame. Então, esses exames foi realizado um perfil pré-anestésico 1, que é um perfil básico para pacientes ASA 1, que não tem nenhuma complicação, jovens, enfim, que era o caso do guri. E aí, nesse hemograma, a gente observou uma elevação de creatinina. Como nesse pré-anestésico não, a gente não pede os valores de ureia junto, justamente por ser um perfil mais básico, eu não tenho a ureia para acompanhar esse exame. A gente pode concluir daí? Fiquei bastante preocupada porque o paciente não apresentava nenhuma clínica compatível com doença renal, mas uma creatinina com valor considerável, né, o dobro do valor de referência. E no Bulldog, a gente tem que ter uma preocupação em relação principalmente a doenças congênitas de fundo genético. O Bulldog é predisposto à displasia renal. E foi com isso que eu fiquei mais preocupada, tendo em vista que eu conhecia bem o histórico do paciente. Ele não tinha nenhuma indicação de doença renal, tá? Tanto aguda quanto crônica. E esse valor. Aí no leucograma ele apresentou uma redução nos níveis de plaqueta. Opa. E além da redução nos níveis. Nossa, mas tá difícil ficar na tela aqui. Dos níveis de plaqueta, ele também apresentava. Gente, como que sai esse negócio daqui? Ele também apresentava os monócitos um pouco reduzidos. Mas a monocitopenia ela pode não ter impacto clínico, principalmente porque os monócitos já são esperados em baixa quantidade na circulação. E quando o patologista faz lá a avaliação um diferencial na lâmina, ele conta 100 células e faz um diferencial qual tipo de célula naquelas 100. Então, se der o azar de ele achar menos monócitos ou eosinófilos naqueles campos microscópicos especificamente, o paciente pode apresentar uma monocitopenia, mas que ela não é verdadeira. Só porque os neutrófilos, os leucócitos totais estavam num valor já próximo ao valor inferior de referência, e isso pode acontecer. Então, esse valor de 100 a 1.300 aí, ele pode sofrer alterações e provavelmente isso não tem impacto clínico. Outro aspecto importante a ser considerado aqui é que o paciente deu bastante trabalho na coleta. Só a última coleta de sangue, que eu já vou contar pra vocês o porquê e por que a gente fez, ele já meio que desistiu, acho, de resistir, e não foi tão difícil. Mas quando a gente tem uma coleta mais difícil, com tempo de contenção maior, com um tempo de garrote maior, ou que a gente tenha que perfurar várias vezes o acesso venoso para conseguir extrair o volume adequado, isso pode iniciar o processo de coagulação lá durante a coleta e iniciar a agregação plaquetária. E aí, no exame, as plaquetas vão estar abaixo do normal, mas isso não significa que esse paciente tenha uma trombocitopenia, uma redução nas plaquetas. Isso pode ser um achado pré-analítico, ou seja, uma alteração antes de exame que vai impactar o meu valor do exame. E provavelmente foi isso que aconteceu com esse cão, tendo em vista a dinâmica aqui da região que eu trabalho, em que as hemoparasitoses não são assim tão prevalentes, a gente não fica tão
preocupado com isso, tendo em vista esse fator pré-analítico provável, beleza? E aí, o foco principal, então, nessa alteração era o aumento de creatinina. Será que se eu receber o paciente com aumento de creatinina, eu posso dizer que ele está com uma lesão renal? Então, o que eu queria passar para vocês é algo que faz muito sentido para mim. Eu já consultei esse material há muito tempo atrás e resolvi trazer aqui para vocês, que são alguns achados durante a coleta e manipulação do sangue que podem interferir no resultado. Então, olha que legal isso, que esse artigo que eu coloquei a referência aqui para vocês, que está na Vet Clinical Small Animal, né, de 2007, um artigo um pouquinho antigo, mas ele ainda traz informações bem relevantes para a gente. Olha o que eles dizem aqui, gente. Se os resultados de laboratório não se encaixam no cenário do paciente, um pouco de ceticismo é saudável, ou seja, cético é aquele que só acredita no que vê. Então a gente não tinha nada que levasse a pensar numa doença renal nesse paciente, ele era completamente rígido. Quem acompanhou o nosso Instagram, eu postei lá nos stories uns vídeos dele brincando no daycare. A proprietária do cão a tutora do cão é proprietária de um daycare. E ele é um paciente completamente saudável. Então a gente precisa ser cético nesse momento. Será que esse exame está certo? Provavelmente não. Não que é um erro do patologista, mas existem alterações pré-analíticas que podem interferir na leitura do resultado. Então, se os resultados de laboratório não se encaixam nesse cenário, repetir o teste em questão, usando uma nova amostra, é o mais sensato ou mais sábio como primeira ação. E foi isso que eu fiz. E olha aqui o resultado. O paciente apresentou, menos de uma semana depois desse exame, ureia e creatinina completamente normais e um novo exame. Então, quando o exame de vocês não bate com a suspeita clínica, não bate com o quadro clínico do paciente, primeira coisa que você tem que fazer é repetir esse exame, tá? Por isso que é tão importante a gente saber que pergunta que se quer responder com aquele exame. A minha pergunta era: comprovar rigidez. Esse paciente é rígido para um procedimento anestésico? Com creatinina de 3, não que não dava para fazer o procedimento. Óbvio que dá. Para isso que o anestesista precisa saber manejar, saber anestesia para o paciente nefropata. Mas, será que para um procedimento eletivo, que dava para esperar, que dava para drenar, era recomendado anestesiar aquele paciente naquele momento? Provavelmente não. Mas a clínica dele não batia com isso, não fazia sentido aquele 3 de creatinina. E aí eu resolvi repetir esses exames e deu normal. Então, o que aconteceu? Naquela amostra primeira coletada, o paciente apresentou um pouco de hemólise pela coleta difícil. E a hemólise interfere nas leituras dos testes por espectrofotometria. Então, ela pode mascarar, pode alterar esses resultados. Se a gente olhar lá para o valor de a ALT, estava normal, mas estava mais baixo do que a gente geralmente encontra num paciente rígido. Provavelmente essa ALT, ela também foi influenciada por essa hemólise que essa amostra apresentava. Então, nem todo valor alterado de exame significa doença. Esse é o principal recado desse caso. Beleza? Então, hoje a nossa conversa é curta, mas traz uma mensagem muito importante, que você precisa saber qual pergunta você quer responder com o exame. Se você souber essa pergunta e saber linkar com a clínica do paciente, quando você encontrar um resultado que não condiz com a realidade, você não vai ficar noiado. Você vai saber o que fazer diante dessa situação. Beleza? Fez sentido para você? Deixa um comentário aqui para mim e me conta o que você achou desse caso. E amanhã eu te trago mais informações e mais conteúdos sobre abordagem diagnóstica em um paciente azotêmico de verdade, já que nesse caso era de mentira. Beleza? Beijo, até a próxima!